Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Cidade, aqui direto dos estúdios da TV Cidade em Nova Friburgo. Nessa noite de hoje, recebendo com imenso orgulho e prazer o prefeito reeleito da cidade, Johnny Michael. Johnny, muito boa noite. Boa noite, Denis. Que prazer enorme estar aqui na TV Cidade para a gente discutir, refletir acerca do pleito eleitoral de 2024 e quais são as nossas expectativas, pretensões, projetos para esse novo ciclo de gestão. Johnny, é claro, vou começar te parabenizando pela excelente votação que você teve, pela sua reeleição, também o seu vice, Rodrigo Ascoli, pela primeira vez vindo à política aqui da cidade de Nova Friburgo. E queria saber de você como é que foi na hora desse resultado tão expressivo, apesar das pesquisas que já apontavam, né? Como é que foi para você receber esse resultado? Bem, Denis, assim, um misto de sentimentos, né? Primeiro, uma gratidão enorme a Deus pela oportunidade, né, que a gente tem tido de servir a cidade, tem um prazer enorme em fazer isso todos os dias e agradecer muito a família friburguense. A gente poderia ter sido reeleito em outro cenário, por exemplo, a gente poderia ter tido uma votação bem menor, poderia ser um cenário, né, em que o segundo colocado tivesse uma votação muito próxima da gente, né? Isso já nos deixaria feliz, né, pelo resultado, o êxito da vitória, mas o que deixa nosso coração mais satisfeito e uma demonstração e uma sinalização que nós estamos no rumo certo do desenvolvimento, do progresso da nossa cidade, é a aprovação que a gente teve nas urnas, é a aprovação da gestão, né? Isso demonstra o quanto que a gente evoluiu nesses últimos anos. Reconhecemos, obviamente, né, que há muito que ajustar, muito que melhorar, né? As peças da máquina, existem aquelas que precisam ser reparadas, outras substituídas, a gente tem consciência disso tudo. E a maior alegria que a gente teve ao ver esse resultado tão expressivo é a aprovação da população, ou seja, a nossa cidade hoje vive um cenário melhor quando comparado anteriormente. E aí o nosso grande objetivo, missão e, acima de tudo, obrigação, Denis, é no findar do ciclo de 2028 a gente entregar uma cidade muito melhor do que a gente tem hoje. Até porque, se Deus quiser, a gente não há, né, de enfrentar pandemia como a gente enfrentou em 2021. Então, a gente hoje está mais maduro, mais preparado, conhecemos a máquina pública com maior profundidade e eu não tenho dúvidas que a gente tem melhores condições, né, para ofertar um serviço público cada vez mais digno, humanizado e qualificado à nossa população. O senhor tocou num ponto interessante, porque, na verdade, o senhor ganhou a eleição em meio a uma pandemia, depois a gente entrou ainda em uma... Ainda estávamos cerceados de ir à rua, a gente não podia abrir comércio e não sabíamos o que iríamos fazer via Brasil, não era Nova Friburgo, estava todo mundo meio perdido nisso, e a gestão do senhor já enfrentou quase que 1 ano e meio desse ritmo direto. Então, a gente pode dizer aqui que, basicamente, o governo de Johnny Michael teve 2 anos a 2 anos e meio para poder trabalhar de portas abertas, porque até então foi uma luta muito grande trabalhando de portas fechadas. É isso mesmo, Denis. Na verdade, assim, a gente iniciou o 2021 em um ano muito dilemático para todos nós brasileiros. Na verdade, o ápice da pandemia ocorreu próximo do mês de abril de 2021 e, infelizmente, foi o período que a gente teve, né, mais vidas perdidas em Nova Friburgo e em todo o território nacional. A gente, naturalmente, já teve a dificuldade das adaptações, a gente teve com uma equipe nova, era pressão de todos os lados, né? Quando a gente tinha uma medida de restrição, né, obviamente os empreendedores, aqueles que garantem aí os empregos na nossa cidade, né, ficavam receosos, insatisfeitos. E, por outro lado, quando a gente tinha uma medida de maior flexibilização, as pessoas mais conservadoras, preocupadas, com receios, e a gente entende as razões pelas quais se manifestavam também de maneira insatisfatória. Ou seja, a gente teve um longo período em que qualquer medida que a gente tomava, a gente praticamente... Muita oscilação, né? Exato, a gente desagradava quase que todos, né? A gente iniciou um cenário político um pouco conturbado, porque foram 16 candidatos, ou seja, 16 grupos diferentes, né? Então a gente já iniciou no primeiro momento com 15 grupos, né, já tendo uma militância contrária, né? A gente teve... Seja qual for a decisão, né? Abre o teu contrário, fecha o teu contrário. Então, assim, em todos os sentidos e aspectos, a gente tem um 2021 muito problemático, né?
Evidentemente que agora, a gente não tendo mais, né, que enfrentar um ano e meio de pandemia, a gente tem condições de ter um planejamento mais estratégico, mais assertivo. 2021, a gente praticamente não conseguiu parar para se organizar, para se planejar, até porque eu tinha, por exemplo, a Lei Federal 173, que me inviabilizava, por exemplo, de fazer concurso, que eu não tinha autorização legal para poder fazer o reajuste, o aumento do salário do funcionário público municipal. Então, a gente tinha vários entraves, muitas dificuldades, né? E a gente começou a efetivamente ter resultados para meados de 2022, né? Então, a gente teve uma gestão com um tempo menor. Isso que eu tentei explicar aqui. Não foi um mandato de 4 anos, na verdade, pleno, né? Como vai ser o do senhor agora, né? Não é um mandato de 4 anos pleno. O que eu estou querendo me referir é que realmente menos tempo, mais execução, mais reconhecimento, né? Que toda essa questão do senhor sair de 16 candidatos, com o senhor ter 21 mil votos? 22 mil votos. De 22 mil votos, o senhor mais do que triplicou. Chegou a 67 e mais alguns, né? Sim. 67 mil e poucos votos. 64. Então, é uma resposta muito grande da sociedade também ao apelo de historicamente estarmos aí. O senhor quebrou também um paradigma de reeleição em Nova Friburgo, desde Saudade Braga, né? E a gente estávamos em um vácuo político muito grande, que agora parece claramente estar preenchido, né? Não, sem dúvida. E assim, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente conseguiu quebrar, né, alguns paradigmas. Inclusive, em 2020, a gente foi eleito com a menor votação da história, né? Porque era 16 candidatos, houve uma divisão enorme, né? E a gente teve 22.277 votos. Agora, em 2024, a gente obteve a maior votação da história, né? Triplicamos a nossa votação. Isso faz com que a gente fique, claro, muito feliz, né, satisfeito com o resultado, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Sem dúvida. Porque até então, quando a gente teve 22.277 votos, a gente tinha uma expectativa muito menor acerca da nossa gestão. Tanto é que uma das coisas que eu mais ouvi na minha caminhada eleitoral foi o seguinte: prefeito, eu não votei no senhor, não tinha expectativa alguma na sua gestão, o senhor conseguiu me surpreender. E hoje você pode ter certeza que no dia 6 de outubro o meu voto vai ser para que o senhor continue, né? Ou seja, a gente conseguiu surpreender. Isso é muito positivo, né? Gratificante, então, muito gratificante. Agora, a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque as cobranças, evidentemente, serão maiores, né? A gente conseguiu elevar o nível de funcionamento da máquina pública, né? Estamos às portas, por exemplo, do nosso Natal, né? Hoje, o nosso Natal é um Natal de alta visibilidade regional e estadual, né? Então, assim, nós temos o dever não só de manter o nível, mas ano após ano, a gente surpreender e cada vez mais encantar a família friburguense, como também os turistas que vêm para a nossa cidade, que ajuda a fomentar os segmentos da nossa economia, né? Então, assim, a gente hoje, né, encara esse novo momento com maior responsabilidade, né? E eu tenho muita convicção no meu coração que a gente continuar essa caminhada, aplicando os recursos com honestidade, tratando com responsabilidade, a gente vai, daqui a 4 anos, entregar uma cidade muito melhor do que a gente vive hoje. E esse tem que ser um ciclo permanente da nossa cidade. Daqui a 4 anos eu não posso mais, por força da legislação eleitoral, mas que aquele que nos substituir, os futuros prefeitos, os futuros secretários, possam ter essa visão de cidade. Não é um projeto de poder individual, partidário, tem que ser um projeto de cidade. Independentemente, né, de quem esteja, tem que dar continuidade nessa visão. Porque o meu objetivo, eu que amo tanto a nossa cidade, é que aqueles que eventualmente nos substituírem no futuro possam produzir muito mais do que a gente alcançou e conquistou até aqui. Afinal de contas, todos nós que somos amantes de Nova Friburgo seremos beneficiados. Sem dúvida nenhuma. O senhor está falando a respeito de amor, carinho e entrega, e eu queria saber o seguinte: nos últimos anos em Friburgo, as campanhas eleitorais vitoriosas tiveram um mote muito importante. Tivemos Rogério Cabral com "é para resolver". Tivemos Saudade Braga com vários motes que viraram slogan. Tivemos Heródoto Bento de Mello, o trem. E o senhor vem com "por amor a Nova Friburgo". Eu queria saber de onde saiu esse mote.
Bem, na verdade, assim, em 2020, a gente utilizou como slogan, né, Friburgo tem jeito. Né? A gente trabalhou 4 anos mostrando que realmente nossa cidade tem jeito. Hoje, a nossa cidade intensificou esse sentimento de pertencimento. A gente tem muito orgulho das nossas origens, da nossa história, da nossa cultura, do que a gente tem alcançado e conquistado até aqui. Haja vista que, há 2 anos atrás, eu estava na Avenida Alberto Brown, depois que encerrou o desfile natalino, encontrei um grande empresário da cidade e que estava me mostrando as mensagens que ele estava encaminhando para vários amigos, familiares, conhecidos, clientes de todas as partes do Brasil, convidando para vir para Nova Friburgo, dizendo assim, olha, eu duvido que a sociedade esteja tão bonita, tão iluminada, tão reluzente, tão vivificada como a minha. Né? Então, a gente, ao longo de 4 anos, cumpriu, né, e demonstrou que realmente Friburgo tem jeito, tanto é que a gente avançou em todos os níveis, reconhecendo sempre que ainda não é aquilo que nós almejamos e tanto sonhamos para a nossa cidade. A gente merece muito mais, né? E é por isso que a gente vai se dedicar cada vez mais nesse sentido. E agora, a gente conversando, né, com a nossa equipe, a gente pensou por amor Nova Friburgo, porque é uma marca da nossa jornada até aqui. Denis, a gente está aí quase que 4 anos na gestão, que a gente nunca tirou férias, a gente nunca parou, né, para atender um objetivo particular. Pelo contrário, a gente abdicou de muitas coisas, de sonhos pessoais, familiares, para viver intensamente em favor da cidade. Raríssimas vezes, eu tive 2, 3 dias que eu viajei com a minha esposa, minha filhinha, mas ainda assim o tempo todo, né, no celular, respondendo mensagens, tendo que tomar decisões importantes, mesmo longe, né, da nossa cidade. Enquanto visito outra cidade, eu sempre enxergo alguma coisa bacana que a gente pode trazer para Nova Friburgo. Assim como foi o Natal, né? Assim como foi o Natal, justamente. A própria minha esposa fala assim, poxa, meu amor, caramba, vamos curtir aqui. Às vezes eu vejo uma coisa bacana e falo, caramba, amor, imagina se a gente faz aquilo lá em Friburgo. Então a gente não desliga, a gente não desconecta de Nova Friburgo. Né? Isso tudo, automaticamente, a pessoa fala, poxa, prefeito, eu tenho amor pela nossa cidade. Né? E aí foi uma coisa muito natural. Aí nós chegamos à conclusão, né, que não teria slogan melhor, né, que a continuidade é por amor a Nova Friburgo, não é por dinheiro, não é por status, não é para a gente se ensoberbecer, não é para a gente dizer, nós somos prefeito, é porque nunca somos e nunca seremos, nós estamos, né, de passagem, não é para vaidade, não é prepotência, não é soberba, nada disso, é porque a gente ama a nossa cidade, né? É por isso que quando eu falo que eu desejo que no futuro aqueles que nos substituirão possam produzir muito mais do que a gente conquistou até aqui, eu falo com toda sinceridade, né? E com todo fluir do meu coração, porque a gente ama Nova Friburgo. Eu sonho, e eu acredito que a gente está no caminho, Denis, que daqui a 10, 12, 15 anos, nós temos capacidade de nos tornar uma das cidades principais do Brasil, em vários sentidos. Né? Uma cidade de referência no atendimento à saúde, uma cidade que tem os melhores índices do IDEB do Brasil, né? Uma cidade que seja uma das mais seguras do Brasil, que as pessoas tenham aí o desejo de vir para cá para passar a lua de mel, passar as férias, curtir os atrativos turísticos. Como já foi no passado, né? Como já foi no passado, né? Exatamente. O que a gente quer, na verdade, é resgatar as nossas origens, a nossa essencialidade. Né? Então, eu estou muito confiante que nesse novo ciclo de gestão, a gente vai continuar reestruturando muitas bases que precisam ser reajustadas, né? Principalmente que envolve saúde, educação, infraestrutura, né? Assistência. Nós vamos investir muito no trade turístico, inclusive... Isso aí eu vou interromper o senhor, então eu vou chamar aqui o break comercial, que a gente vai falar já já dos seus próximos desafios. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas.
A tradição faz a diferença. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha, com comodidade e conforto. Atendimento especial, estilo e sabor. Cardio, anexo ao Esquina 2, dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. Em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Picanha e comida japonesa no Esquina 2. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Voltamos no segundo bloco do nosso programa A Cidade, recebendo na noite de hoje, com imenso prazer, o prefeito reeleito de Nova Friburgo, Johnny Michael. Johnny, a gente estava aqui conversando e eu ia entrar exatamente no assunto que eu pedi para você esperar um pouquinho, a respeito dos próximos grandes desafios que você tem pela frente, que a gente sabe que é o desafio de qualquer gestor, em qualquer cidade, país, enfim, que é, claro, saúde e educação, são os dois principais, né? Mas eu queria que você relatasse para mim, inclusive na sua campanha, a gente está falando do mote por amor, você mencionava na sua campanha, o primeiro passo foi dado em relação à UPA de Olaria, acredito eu que o senhor estava se referindo ao passo da demolição, né, do prédio, fiz essa leitura, que era a questão da demolição do prédio. Eu queria que o senhor trouxesse para quem está em casa aqui, um pouco dos principais desafios que o senhor entende que estão pertinho de chegar aí. Bem, na verdade, indiscutivelmente, para qualquer gestor do Brasil, a principal temática sempre vai ser saúde. Até para cidades mais ricas, que o problema nunca vai ser, né, a falta de recursos. Bem, a gente conseguiu dobrar o nosso investimento na saúde pública municipal e nesse novo ciclo de gestão a gente vai atacar duas principais frentes, não ignorando as outras, mas são elas. A reestruturação da rede hospitalar. O Hospital Municipal Raul Sertão, o Hospital Maternidade, já de bastante tempo, passa por grandes transformações na estrutura física. Quando a gente chega nas enfermarias e banheiros, que a gente conseguiu reformar plenamente e entregar, né, para os usuários do SUS, não perde absolutamente nada em relação ao hospital privado da região e do estado do Rio de Janeiro. A gente pega o CTI, o Centro Cirúrgico, hoje é um nível equiparado aos grandes hospitais privados do Brasil e a nível de região, talvez até esteja no nível um pouco acima. Quando eu chego em um ambiente que a gente ainda não conseguiu reformar, se eu falar que está mais ou menos, eu vou estar mentindo, eu vou estar sendo até hipócrita. Está muito ruim, está extremamente precarizado, né? Mas ainda não deu tempo da gente chegar, porque tem momentos que a gente tem mais de 250 pessoas internadas dentro do hospital. Não posso colocar as pessoas nos corredores. E olha que nós aumentamos em 50 leitos o Hospital Municipal Raul Sertão, né? Então, assim, gradativamente, a gente vai ter, em determinado momento, o Hospital Raul Sertão completamente novo, uma estrutura de ponta, e eu quero aqui assumir esse compromisso, ou reafirmar esse compromisso com os cidadãos friburguenses, né, principalmente os usuários do SUS. Vai chegar um momento que não vai ter diferenciação alguma em relação à estrutura física, porque em relação aos suprimentos e até de profissionais de maneira geral, principalmente médicos, hoje a gente já não perde para a rede privada, porque tudo aquilo que precisa a gente tem, mas a gente ainda peca na estrutura física. Então, Raul Sertão e o Hospital Maternidade, nós vamos ter dois ambientes com tudo do bom e do melhor, para melhor ofertar, né, a nossa sociedade. Eu tenho equipamento que eu tenho dentro do Hospital Maternidade que não tem dentro da rede privada da região, né? A gente, nesse avançar da reestruturação da rede hospitalar, nós vamos construir a UPA de Olaria, já foi licitada essa primeira etapa, estamos nos trâmites finais para a gente contratualizar a empresa, então, iniciar a demolição, a limpeza de todo o espaço,
para que em seguida uma nova licitação, uma nova contratualização para a empresa chegar e construir a nova UPA de Olaria. A gente tem o posto de urgência e emergência de Lumiar. Você refere à UPA, mas é o projeto UPA mesmo ou é uma espécie de hospital, de clínica de atendimento, ou é o projeto UPA? Não, é uma UPA mesmo, é uma unidade de pronto atendimento, né? Evidentemente que a gente vai buscar o apoio do governo estadual e do governo federal para ajudar a manter, né, que é o melhor dos mundos para todos nós, um apoio tripartite. Em um dado momento da campanha eleitoral até disse, mas o prefeito está mentindo, porque não tem registro, né, no governo federal, tem que ter autorização do governo federal. É mentira, não precisa ter autorização do governo federal. O que a gente vai buscar no futuro é ajuda de custeio, como a gente tem hoje com a UPA de Conselheiro Paulino. Mas a gente já tem tudo calculado, né? Inclusive se o governo estadual e o governo federal não ajudar, eu garanto que nós temos condições de manter a UPA em pleno funcionamento, né, para trazer essa segurança para os munícipes, e ela vai se tornar, né, uma realidade um dia, esperamos que seja o mais breve possível. E a gente está com a obra muito avançada no posto de urgência e emergência de Lumiar, que vai atender o 5º e 7º distrito, é uma demanda antiga e que vai gerar segurança para as pessoas que moram naquela região, mas também para os turistas, porque a gente já viu diversas vezes nos noticiários de pessoas, né, que se acidentaram, pessoas que passaram mal e não tiveram, né, o atendimento no tempo necessário para salvar vidas, infelizmente, né, a gente acabou perdendo essas pessoas. E a ideia é que seja uma unidade, né, que não vai ser de média, muito menos de alta complexidade. É alguém que chega entre a vida e a morte, que se acidentou, a gente vai ter uma equipe de médicos, a gente vai ter a equipe de enfermagem, vai ter uma estrutura de equipamento básico. Para quê? Para estabilizar o paciente, né? Se for algo mais simples, estabilizou, ele tem condições de ir para casa. Se for algo mais complexo, ele vai ser encaminhado provavelmente para o Hospital Municipal Raul Sertã. Sim. Exatamente. Então, além da unidade de urgência e emergência de Lumiar, a UPA de Olaria, a gente vai construir uma nova UPA em Conselheiro Paulino, né? Inclusive, essa semana a gente já teve uma reunião com a nossa equipe de projetos, para a gente já começar a desenvolver esse projeto, que vai ser um projeto de alvenaria, aquele modelo... No mesmo terreno? No mesmo terreno. Aquele modelo que a gente tem lá hoje, de container, a ideia, a época foi boa, né, mas era algo provisório. O tempo de durabilidade dele, ele é perecível mesmo. Aquele lá ele é biodegradável, tem muita coisa ali que inclusive é biodegradável, e assim, por ele ficar ali em contato com o solo, ele se desgasta muito rápido. Sim, vários elementos corrosivos e tal. A durabilidade dele é baixa, né? Então, assim, a gente vai construir uma UPA, né, de alvenaria com qualidade, né, dentro lá de Conselheiro Paulino. A princípio, é aquele terreno que a gente pretende fazer. A gente cogita um outro terreno ali próximo ao Serra Azul, que é o terreno do Estado, que a gente tem um processo no âmbito do Estado para ceder ou doar para a gente, que é um terreno muito grande, né, porque ali já está certo que a gente no futuro vai fazer um complexo educacional para atender as demandas educacionais ali, né, daquela região. Né? Então, assim, o que vai acontecer no futuro em relação à rede hospitalar? Nós vamos ter o Hospital Raul Sertã, Hospital Maternidade, devidamente reformados, com estruturas satisfatórias para atender os munícipes e as pessoas que vêm dos municípios. Quando você refere ao Raul Sertã e estrutura satisfatória, eu não sei se eu estou fazendo a leitura correta, mas é porque a gente escuta muito, né, de vários governos que passaram por aí, os famosos puxadinhos. Vamos fazer uma reforma aqui no ambulatório. Sim. Vamos fazer uma reforma aqui. Pelo que eu estou entendendo, não é essa a pretensão. Não. A pretensão é fechar um projeto no todo e fazer a execução, óbvio, por etapas. Né? Não, na verdade, é o que a gente já tem feito. Você quer ver uma coisa? Se a gente mostrar um antes e o depois de como estavam determinadas enfermarias e banheiros, era de se chocar, o antes. O depois é o que eu disse agora há pouco. Não perde absolutamente nada para o hospital privado. Hoje você vai num ambiente que a gente reformou, aí não é maquiagem, tanto é que a gente tem demorado para fazer essas reformas, porque a reforma que a gente tem feito é em toda a estrutura. A gente raspa as paredes, a gente faz uma nova rede elétrica, a gente um novo sistema de iluminação, é um novo piso, é uma nova estrutura, é um novo banheiro com acessibilidade, né? Você chega no banheiro, parece assim, mal comparado, mas parece que você está no banheiro de um shopping. É um banheiro com muita qualidade, com tudo novo, né? E eu sempre digo o seguinte, nós queremos os melhores materiais, eu não quero qualquer coisa, né? Então, assim, o nosso objetivo é que na rede
de saúde pública, como também na rede de educação, a gente tenha qualidade nas nossas estruturas de atendimento que não perca absolutamente nada para a rede privada. Esse é o nosso nível de padrão. E hoje, quando a gente vai numa escola do Complexo São Jorge, por exemplo, que a gente estava abandonada há anos e é o maior patrimônio educacional que a gente já construiu na história do município e que tem um projeto de combate a pânico e incêndio, que raríssimas escolas particulares têm e nós colocamos lá, ou seja, garantindo a segurança para todas as nossas crianças e servidores. Se eventualmente tiver um incêndio lá, tomara Deus que nunca tenha, mas se tiver, nós estamos preparados, né? Porque a gente tem um projeto, né, que vai agir imediatamente, né, na sua execução e evitar que aconteça uma tragédia. Então, quando a gente olha para o Complexo São Jorge, quando a gente olha para as escolas e creches que a gente reformou, não perde nada, né, para as escolas e creches da rede privada. Então, assim, como eu falei que a gente vai atacar em duas vertentes, eu já falei da rede hospitalar, e eu ouso dizer, Denis, que nós teremos, no futuro, uma das melhores redes hospitalares do estado do Rio de Janeiro. Já temos a melhor da região, com todo carinho e respeito aos municípios, e ninguém tem uma rede hospitalar que nós temos, apesar de todas as dificuldades, limitações, queixas, reclamações, etc, etc. Mas nós temos a melhor rede, né? Nós temos hoje uma UPA e nós temos o Raul Sertã e nós temos a maternidade, né? Eu pego Teresópolis, por exemplo, sabe qual é o sonho deles? Ter um hospital público. O sonho deles é ter um Raul Sertã, né? Eles têm a UPA para atender as situações de urgência e emergência do município inteiro. Nós, no futuro, teremos UPA de Olaria, UPA de Conselheiro, Raul Sertã e Unidade de Urgência e Emergência de Lumiar, que no ano que vem já vai estar funcionando. Além do Hospital do Câncer, que eu tive dias atrás visitando as obras, as instalações, está quase pronto, né? Já chegou o equipamento de tomografia computadorizada, que custa em torno de 2,5 milhões, já está comprando ressonância, os mamógrafos, enfim, né? Já ele vai estar devidamente equipado e, se Deus quiser, ano que vem também já vai estar em operação, né? Então, a gente vai ter um atendimento de rede hospitalar. Um aparato hospitalar muito forte. Entre aspas, privilegiado a nível de estado. Não vou nem dizer nível de região, porque nível de região a gente já está muito avante. Também, a gente não consegue imaginar um outro município que abranja 13 municípios no entorno que receba. Não existe isso. A localização de Nova Friburgo realmente ela é extremamente bem colocada no cenário do Rio de Janeiro, dos 92 municípios. Sim. Nós somos muito bem centralizados e o nosso entorno, é só a gente ver no pátio do Raul Sertã a quantidade de ambulâncias, de carros que chegam de todos os municípios. E é uma carga muito grande para a gente. Muito grande, assim, muito grande. Então, por que os municípios não pagam a parte deles, né? Porque o que acontece? Existe... Porque o sistema é SUS, né? Exato, mas o que acontece? Anualmente, né, existe um posicionamento por parte dos municípios acerca daquilo que eles têm condições de atender e aquilo que não tem. Não existe nenhum município brasileiro que vai atender todas as demandas de procedimento de saúde. Em algum momento, vai ter que transferir para algum outro município que tenha um atendimento especializado. Por exemplo, tem uma queimadura profunda. Nenhum município da região tem um hospital com condições, com expertise especializado para atender esse tipo de demanda. Então, tem que mandar, né, para outro município. Como acontece também com a ortopedia, né? Exato. Tem gente que vai para algum... Me fugiu agora qual município. Mas tem muita gente que vai fazer a cirurgia em determinado município que é especialista. Porque são cirurgias, às vezes, de alta complexidade e tal. E os grandes especialistas médicos, cirurgiões, ficam lá. Então, assim, exatamente. É muito mais fácil deslocar o paciente que já foi atendido e encaminhá-lo para a cirurgia do que você ficar deslocando o profissional que tem todo o aparato ali no envolto dele para poder resolver. Exatamente. Então, assim, a gente vai investir muito na rede hospitalar, né? A gente vai ter no futuro, seremos uma grande referência, não tenho dúvidas disso, até porque a própria Faculdade de Medicina que está vindo para cá, que tem a expectativa da primeira turma iniciar no segundo semestre do ano que vem, já foi aprovado no Ministério da Educação, agora é questão de tempo, superar algumas etapas burocráticas e vai ajudar muito no futuro quando a gente tiver esses futuros alunos cumprindo a residência. Exatamente. Né? Isso ajuda muito. Vai dar um salto de qualidade para a gente, vai ajudar inclusive no fomento e desenvolvimento econômico de Nova Friburgo. Mas a outra vertente, aí vou ser mais breve em relação a ela, a gente precisa investir muito na atenção primária. O que é atenção primária para as pessoas que estão em casa, né, talvez não compreendam? São os postinhos de saúde. Hoje a gente tem uma cobertura muito baixa, eu reconheço isso. Embora a gente colocou mais profissionais, a gente tenha equipado, a gente tenha reformado,
mas a nossa abrangência ainda é pequena. Então, qual é o compromisso que a gente tem? Da gente ampliar as equipes, né, de estratégia de saúde da família, as unidades básicas de saúde. Então, a gente já tem algumas áreas mapeadas e eu já quero aqui de antemão anunciar algumas dessas áreas, por favor, né, que a gente vai construir unidade de saúde ou vamos alugar ou comprar espaços. A gente já está vendo espaços em algumas dessas localidades. Por exemplo, Chácara do Paraíso, inclusive a gente já tem um espaço lá que a gente já identificou que tem condições de a gente implementar uma unidade. A gente tem no São Jorge, onde funcionou a creche Adriana Afonso, que a gente realocou as crianças e os servidores para o complexo de São Jorge. Né? Para a creche é um espaço apertadíssimo. Para eu colocar 20 crianças numa sala pequena é ruim. Mas eu, para fazer um consultório, que eu tenho o médico, um outro profissional e o paciente, é um espaço mágico suficiente. Né? Então, assim, a Adriana Afonso, a antiga Adriana Afonso, lá em São Jorge, vai se transformar numa unidade de saúde no futuro. Também na comunidade do Catacione, a gente tem uma demanda muito grande no Catacione, a gente vai ter uma unidade de saúde. Nós já temos um terreno que já foi comprado pelo município no Ouro Preto, que a gente vai atender aquela demanda de Ouro Preto, Jardilândia, Vila Rica, São Cristóvão, Lazareto, né? Então é um ponto de centralidade nessa região que a gente vai ter uma unidade de saúde. Inclusive, quero aqui mais uma vez agradecer o Ministério Público do Trabalho que nos ajudou na viabilização, inclusive de recursos para que a gente adquirisse esse espaço ali no Ouro Preto, é um espaço que já é pertencente ao município. Né? A gente tem no Ceasa, vamos construir também uma bela unidade de saúde no Ceasa. A gente tem no Rui Sanglar, né, uma obra que a gente começou e paralisou, porque a empresa não cumpriu com a parte dela. Nós tivemos uma rescisão unilateral, aproveitar até a audiência do programa, né, para trazer essa explicação. Nós fizemos uma rescisão unilateral, nós estamos aplicando uma multa, uma penalidade à empresa, né, e com todo respeito, a ideia é que essa empresa nunca mais participe de licitação no município, porque deixou o município na mão. Mas eu tenho uma boa notícia, que a segunda colocada, a gente já se alinhou, a empresa que está fazendo a obra do Hospital do Câncer, né, ela vai assumir essa obra e a gente, no futuro, breve, a gente vai ter uma unidade de saúde no Rui Sanglar, enfim, e algumas outras áreas da nossa cidade, além de unidades que a gente vai ter novas, a gente vai ter subunidade. O que é subunidade? Eu tenho determinadas áreas que eu não preciso ter uma equipe completa a semana inteira, eu não tenho demanda para isso. Então, eu tenho, por exemplo, em Boa Esperança, em Lumiar, que o espaço estava fechado há muitos anos, nós reativamos, é uma subunidade. Ela não precisa funcionar a semana inteira, né? Eu tenho, por exemplo, ali em Amparo, posso citar para exemplificar, eu tenho, sei lá, Tiradentes e tenho Alto do Schwenk, eu tenho ali Toledo, né? Eu posso ter uma equipe que eu atendo 2 dias no Toledo e os outros 2 dias eu atendo no Alto do Schwenk. Então, eu estabeleço 2 subunidades e que eu consigo garantir o atendimento da atenção primária, ou seja, o atendimento preventivo, o atendimento em que a gente vai se antecipar, ter o diagnóstico de maneira mais antecipada possível, vai ter o tratamento e acompanhamento do médico de família, e aí ele vai identificar, por exemplo, o médico de família atendendo muito tempo a família, que às vezes uma pessoa, sei lá, de 70 anos tem uma determinada enfermidade, e aí ele já vai fazer uma análise em relação ao histórico familiar para ver se o neto, né, já não precisa ter algumas ações preventivas para que ele também não seja cometido com a mesma enfermidade. Então a gente vai trabalhar muito na prevenção. Isso é um trabalho de médio para longo prazo. Então, eu posso garantir que até o final do nosso novo ciclo de gestão, a gente pelo menos vai dobrar a nossa capacidade de atendimento da atenção primária e com isso vamos também contribuir para desafogar a rede hospitalar. Isso é muito importante que o senhor está falando, porque muita gente questiona a questão de os postos de saúde aqui do centro estão cheios, o Silvio Henrique Brown está cheio, o posto de Olaria está cheio. É claro, se existe um único posto, que os postos são 2 ou 3, que todo mundo tem que se dirigir até eles, para poder, como vai dar conta como distribuíram 20 senhas, só não tem mais atendimento. Porque não tem como, não é isso. A resolução é essa. A resolução é a saúde chegar nos bairros. Descentralizar. Exatamente. Descentralizar para melhorar tudo. Porque esse exemplo que você usou aí da senhora de 70 anos de idade,
Imagina o que não é para ela se deslocar, sem dúvida, cedo, 5, 6 horas da manhã, para se deslocar até o Olaria, ela morando lá no Alto do Chuenque. É uma coisa incabida, né? Claro, ela iria para o Amparo, mas é uma coisa incabida que a gente está falando aqui. Então, realmente, isso aí seria pensar na solução e não ficar aqui administrando crise que não tem como resolver dizendo que é só contratar mais médicos. Na verdade, não é isso. Não é tão simples assim. E hoje, até por falar em médicos, a gente tinha uma dificuldade quando a gente entrou enorme, que era uma dificuldade histórica do município. A gente tinha um salário do profissional médico muito baixo. Então os médicos não queriam trabalhar em Friburgo, não tinha interesse em vir para cá. Nós tivemos um aumento significativo, valorizar, né, essa profissão tão honrosa. E aí, com o concurso que a gente fez recentemente, que não era realizado desde 2007, em se tratando de saúde, a gente conseguiu gerar muita atratividade. Nós tivemos em torno de 1.400 médicos interessados no concurso, né? Então hoje eu tenho uma fila grande de médicos que querem entrar no município. E antes nós tínhamos médicos saindo do município. Exatamente. Então hoje a gente tem, entre aspas, né, uma situação confortável, né? Confortável. Em que com isso a gente consegue garantir, né, uma estrutura melhor de saúde. Né? Porque as demais áreas a gente nunca teve tanta dificuldade. Né? O corpo de enfermagem, os demais profissionais, né? A gente sempre Mas médico é realmente uma classe mais difícil, porque não falta trabalho para médico. Então você tem que criar o atrativo para que ele se voluntarie a trabalhar, porque ele pode ter essa opção de escolher aonde quer trabalhar, diferente de outras profissões que são simplesmente atraídas pela questão salarial. O médico a gente não conhece, nem ninguém nunca ouviu falar em um médico que tenha problema financeiro, porque a medicina realmente é muito custosa para você cursá-la, mas também ela é muito rentável após a formação. A gente vai para o intervalo, a gente volta já. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. A tradição faz a diferença. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha, com comodidade e conforto. Atendimento especial, estilo e sabor. Cardio, anexo ao Esquina 2, dedicado exclusivamente à culinária milenar japonesa. Em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Picanha e comida japonesa no Esquina 2. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Águas de Nova Friburgo mudou nossa cidade e para melhor. Mais qualidade de vida. Mais saúde. Mais respeito ao meio ambiente. Mais vida em nossos rios. Mais verde em nossas florestas. Mais desenvolvimento econômico e sustentável. Águas de Nova Friburgo. Há 15 anos cuidando de você. Voltamos no terceiro e último bloco do nosso programa A Cidade, recebendo hoje aqui em nossos estúdios o prefeito reeleito de Nova Friburgo, Johnny Maicon. Johnny, a gente estava falando agora sobre saúde no segundo bloco do nosso programa, e agora eu queria saber de você o seguinte: essa composição, você e Rodrigo Ascoli, da onde saiu? A gente sabe que vocês sempre se relacionaram muito bem na Câmara Municipal quando o senhor era vereador, mas de onde saiu esse iniciozinho, desde quando o Rodrigo foi convidado pelo senhor a ir para a prefeitura, até essa composição de chapa? Porque para quem conhece o Rodrigo, eu até mandar um abraço para ele aqui, para quem conhece o Rodrigo é tímido, o Rodrigo não fala muito, então assim, esse perfil político foi uma surpresa até para quem o conhece há muito tempo.
Bem, na verdade, assim, eu tive a honra de conhecer o Rodrigo na Câmara Municipal, enquanto vereador, ele como procurador, né? Ele sempre foi tão bom naquilo que ele sempre fez, que mudava a presidência da Câmara e ele continuava como procurador, né? O que demonstra a capacidade, né, que ele tem no âmbito técnico. E eu me lembro que, enquanto vereador, era a pessoa que eu mais procurava para tirar dúvidas. Eu tirava dúvidas frequentemente com ele. Eu batia a porta do gabinete dele, né, como procurador-geral, e sempre tinha dúvidas que ele conseguia saneá-las. É porque o senhor era tão combativo na Câmara que toda hora só queria saber o que podia fazer para tentar lutar contra alguma coisa que estava acontecendo. Exatamente. Nesse sentido, eu falei, isso pode, não pode, enfim. Então, ele sempre foi uma pessoa que eu sempre busquei ajuda, né? Quando eu fui para a prefeitura, né, eu já tinha um interesse de convidá-lo, né? A gente iniciou um diálogo, começou a conversar e tal. Ele sabia que ele sairia de uma zona de conforto, entre aspas, né? Claro. Que é bem mais tranquilo a Câmara do que o Executivo. O Executivo é um turbilhão, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. E fiz o convite, ele aceitou. Ele, então, começou a ajudar muito a gente, porque o Rodrigo é uma pessoa muito habilidosa, né, na questão de relação institucional, política. Então, ele cooperou muito na nossa relação com a Câmara Municipal, com as instituições, entidades da cidade. Essa mudança foi nítida, né? Foi. Essa mudança, o Rodrigo estava na Câmara, o senhor na Prefeitura, a gente percebeu uma dificuldade de linguagem. O presidente da Câmara também era outro, né? Não era o Max Bill. A gente percebeu uma dificuldade de linguagem na comunicação institucional. Quando o Rodrigo vai para a Prefeitura com o senhor, em 2 meses a gente percebeu uma diferença absurda. Não, sem dúvidas. Então, assim, ele é uma pessoa muito completa. Por quê? Ele é muito bom tecnicamente, um dos melhores advogados que eu conheci na vida, e até hoje continuo tirando dúvidas e aprendendo com ele, me dá muita segurança jurídica. É uma pessoa que tem muita habilidade na relação, né, com as pessoas de maneira geral. É muito sério, é muito comprometido, é uma pessoa benquista, né? Quando a gente anunciou, né, que ele seria o candidato a vice com a gente, eu tive uma surpresa muito positiva, porque as pessoas que o conheciam e que me encontravam na rua falavam assim: Johnny, não tinha melhor vice, não tinha melhor pessoa para estar do seu lado que não fosse a pessoa do Rodrigo, né? E eu tive a oportunidade de conviver com ele ao longo desses anos, que a melhor maneira de a gente conhecer a pessoa é conviver com ela, claro. Né? Então eu convivi com ele, vi o potencial que ele tem, né, e o quanto que ele vai poder agregar muito mais com a gente nesse novo ciclo de gestão, né? Então, assim, ele a cada dia tem crescido, amadurecido cada vez mais, né? É uma pessoa fora de série, em que eu tenho muita confiabilidade, muita segurança, e que se em algum momento eu precisar me ausentar por alguma razão, eu não tenho dúvidas que ele vai ter totais condições, né, de dar prosseguimento a esse projeto de cidade, né? E o Rodrigo não é vaidoso, ele não tem objetivo pelo poder, ele não quer status, né? E ele até resistiu quando eu fui convidado. Eu falei: Rodrigo, vamos. Ele: não, prefeito, eu não sou político. Essa que era a minha dúvida, entender como aconteceu isso, porque eu não imagino o Rodrigo falando assim: ah, que bom, não, obrigado. Ele: não, prefeito, eu não sou político, não, isso não é para mim e tal. Eu falei: Rodrigo, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você tem todos os atributos, qualidades e virtudes de alguém que precisa se disponibilizar para servir a nossa cidade, né? Então, assim, porque na verdade, se a gente olhar bem, as pessoas estão cansadas do político profissional. Ninguém aguenta mais aquele político profissional que começa a inventar uma história, que fala que vai fazer o que é impossível de ser realizado. As pessoas querem pessoas autênticas, sinceras, verdadeiras, que sejam dedicadas, que sejam humanas, né? O perfil do eleitorado mudou claramente. E tem mudado. Faz a leitura que não quer. Exatamente. Mas mudou, claramente. Então, assim, a gente não precisa, no fundo, né, de uma pessoa que tem um histórico político. A gente precisa de alguém que se disponibilize a ofertar o seu melhor, sem negociar princípios e valores, né? E o Rodrigo é esse tipo de pessoa. Eu tenho um orgulho muito grande, né, de caminhar ao lado dele, de aprender junto com ele, né? É uma figura muito leve, né? Quem conhece ele um pouco mais intimamente, quando a gente está, né, em determinados momentos, às vezes até de tensão, problema para resolver,
mas a gente consegue se descontrair, a gente ri na campanha, a gente se divertiu juntos, né? Embora que seja pesado, a gente sendo atacado a todo momento, a gente sendo perseguido, várias fake news, né? Mas é uma figura, uma pessoa que eu tenho assim, uma honra muito grande de tê-lo junto com a gente. Fala um pouquinho para mim rapidamente sobre esse amadurecimento de Johnny Michael. Johnny Michael entra vereador muito jovem, e Johnny Michael vira prefeito, e Johnny Michael é reeleito. Como é que... Porque a gente estava conversando um pouco antes do programa e a gente falou sobre isso, né? O seu amadurecimento foi notório. E como é que o senhor vê isso? Porque foi muito rápido. Bem, Denis, na verdade, assim, todos nós temos oportunidades na vida, né, de amadurecer, de evoluir, de melhorar, ou de retroceder, né, de... Se estagnar já está ruim, né? Exatamente. Ruim. Então, assim, eu tenho aprendido muito, né, com a convivência da prefeitura. Então, eu tenho buscado melhorar o meu comportamento, o meu trato, a forma de gerir, a forma de me relacionar com as pessoas, né? Porque, na verdade, uma das grandes virtudes do agente público, do agente político, é ter boas relações políticas institucionais, né? Então, assim, eu preciso entender, e todos os políticos precisam compreender, que a nossa missão está acima de tudo e de todas as coisas, né? Porque, assim, eu tenho que me relacionar com políticos de, às vezes, vieses completamente diferentes dos meus, né? De ideologias distintas das minhas, mas se é para trazer um benefício para a nossa cidade, de modo que eu não vou me contaminar, né, eu tenho que ter essa boa relação. A gente já tem esse exemplo aqui nessa conversa que nós estamos tendo, que, por exemplo, é a emenda do posto de saúde Lumiar. Sim, foi claro. usada a emenda do deputado federal Glauber Braga, que há muitos anos em Friburgo a gente viu uma rixa de não quero receber a emenda porque a emenda veio daqui ou veio de lá. O papel dele é fazer isso. Exatamente. É a função dele. Sim. Ele recebe para isso. Sim. Ele foi eleito com parte da votação em Nova Friburgo para isso. Exato. Isso é a obrigação dele. E, Denis, desculpe até o que eu vou dizer, mas é infantilidade, né? Um prefeito chegar e dizer assim, pô, o cara é de uma outra linha ideológica, o cara é de outra cor partidária. O cara é isso, o cara é aquilo, então eu vou fazer de tudo para vencer o prazo e eu não utilizar o recurso do cara para o crédito não cair sobre ele. É um absurdo. É o cúmulo do absurdo. Então, assim, ó, pode ser de direita, de esquerda, centro, o cara pode ter o pensamento que for. Quer mandar emenda para Nova Friburgo, sempre vai ser muito bem-vindo. E a gente, claro, de forma justa, vai reconhecer, né? Quem investe na cidade, quem envia recursos para Nova Friburgo, sempre vai ter o nosso reconhecimento público. Sim. Né? Por quê? Porque a cidade está acima de todas as coisas, né? E eu quero até aproveitar o momento para dizer o seguinte, Denis, a eleição acabou, né? Então, assim, aqueles que realmente têm os seus corações pulsando de paixão e amor por Nova Friburgo, é tempo da gente se unir, né? Até porque daqui a 4 anos eu não sou mais concorrente, né, de ninguém diretamente, não. Então, assim, é tempo da gente se unir para que a gente construa uma cidade melhor, né? Porque quanto mais a gente tiver pessoas engajadas nos mesmos objetivos, metas e busca de realização de sonhos de Nova Friburgo, mais fácil vai ser o caminho que a gente vai percorrer. Sem dúvida. Né? E mais rápido a gente vai alcançar o que a gente tanto anseia. Os resultados chegam mais rápido. A população merece, né? Quanto mais a gente qualificar isso, o que o senhor está falando é muito importante, da questão que não interessa o viés ideológico da pessoa, ela foi eleita, sim, claro. Democrático, ela foi eleita, ela quer trazer uma emenda para a nossa cidade, a emenda seja bem-vinda. Claro. As suas ideias, eu não vou aplicá-las porque eu não concordo. E tive a legitimação do povo para dizer que eu não concordo. Mas a emenda, muito obrigado, nós estamos aqui executando, isso. Maravilhoso. Até porque, olha só, a gente tem, Denis, eu costumo sempre dizer o seguinte, o agente político, ele tem algumas perspectivas que ele precisa diferenciar. Uma é do ponto de vista sob a ótica humana, o pessoal. Eu, no campo pessoal, eu escolho onde eu vou, com quem que eu vou andar, o que eu vou comer, é uma escolha pessoal, né? Então, assim, toda a gente política tem suas escolhas, suas preferências, torce pro time que quiser, tem a religião que quiser, não tem religião nenhuma, cada um escolhe o que quer para sua vida, né? Aí você acaba sendo bem limitado, que são suas escolhas pessoais. Claro. Você tem a questão partidária, que aí você avança mais, né? A questão partidária, você
em dado momento você gera algumas conexões. Você segue uma linha que ela já tem toda uma construção. Existem personagens, existem ideias, tem toda uma linha que você ou se junta ela no todo ou em parte, mas você já está entrando num sistema que não é muito, nem muito, né? Ele não depende mais das suas próprias decisões. Sim, no exato. todo. Então, assim, partidariamente, né, a gente vai muito além do pessoal, né? Mas em dado momento a gente acaba também tendo as limitações, né? Porque a nível de partido ele tem os seus conceitos, seus princípios, ele é instituído valores, com regras. Exatamente. Então eu tenho um limite. Tanto é que às vezes a gente chega em um determinado momento, né, que tem vereadores que caminham, né, em consonância com o governo, ou deputados, seja lá o que for. Chega mais adiante, por uma questão de força partidária, o partido vai apoiar um outro candidato executivo. Então, assim, ele vai um pouco além, mas também, né, tem as suas limitações, né? E tem a questão do posicionamento em relação ao que vai poder gerar de benefícios para a cidade, se tratando de um prefeito. Claro. Então, para isso, não há limite, não há fronteiras. Né? Não tem o limite do pessoal, não tem o limite partidário. Ele é um campo infinito. Né? Então, assim, eu sempre considero o seguinte: eu não vou me contaminar, né? Eu não vou negociar aquilo que eu sempre acreditei e busquei praticar de valores na minha vida. Né? Por que não eu ter uma conectividade com algum político que às vezes é o inverso do que eu sou? Por que não aquele que tem a caneta na mão, eu não me relacionar para poder gerar os benefícios para a cidade? Gestão. Gestão, exatamente. Quando nós nos colocamos em locais de gestão, de liderança, a gente tem essa obrigação. Isso vai muito além. Nossa vaidade tem que ficar de lado, como é o claro caso. Que, aí, por exemplo, a gente tem apoio, investimentos, envia recursos, mas daqui a 2 anos tem as eleições. E eu tenho os meus pensamentos no campo pessoal, e eu tenho um partido, que eu tenho orgulho de pertencer ao maior partido do Brasil. E eu vou seguir a linha do partido, eu vou seguir a minha linha pessoal e partidária. Então, em dados momentos, né, aqueles que, de alguma maneira, enviaram recursos, investiram na cidade e tal, né, nesse campo partidário, verão que não tem como eu apoiar em hipótese alguma, é uma linha diferente. Agora, cada um também tem uma forma de fazer política, porque a partir do momento que você investe e gera um benefício para uma determinada localidade, é notório que se plantou, a pessoa vai colher. Claro. Né? Então, assim, os deputados que investem recursos na nossa cidade, sabendo fazer o trabalho... Vão ter o reconhecimento. Vai ter o reconhecimento. Cada um no seu eleitorado, nos seus conceitos, mas vai ter o reconhecimento. Claro. Inclusive, a gente está mencionando, todo lugar que o senhor vai, lhe fazem a pergunta. O senhor vai ser candidato? Eu não vou lhe fazer essa pergunta. Eu não vou lhe fazer essa pergunta. Até porque o senhor já falou reiteradamente, inclusive disse que, não, como eu já disse, como eu já falei, então não tem cabimento isso. Eu vou aqui dar a minha opinião como comunicador da cidade, que é o seguinte: é exatamente o que nós estamos falando. Você aí de casa, cada vez que a cidade ficar mais forte, elegendo políticos que são de Nova Friburgo, como nós já tivemos representação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, até 2, né? Tivemos Rogério, tivemos Onei, e também temos representação parcial da cidade. Digo parcial pela questão do tamanho da votação, tá? Não é por causa do candidato. No governo federal, no Congresso Nacional, acho extremamente importante que o senhor pense, reflita nesse caso, sobre Nova Friburgo realmente ter um representante no Congresso Nacional. Toda essa cadeia de funcionamento, ela é muito melhor executada quando você tem pessoas voltadas realmente para a sua cidade. Porque a gente sabe que muitos políticos têm braços em todos os municípios, mas braço é braço, diferente de você ter alguém seu, de você ter alguém da sua cidade que realmente pensa a sua cidade e que amanhã quer voltar para a sua cidade. Isso é muito diferente. Então, eu dou aqui minha opinião para o senhor e também para você aí que está em casa.
que cada vez que fizermos uma cidade mais forte, e me refiro mais forte com vereadores, com prefeito, com deputados estaduais, com deputados federais, com certeza colheremos melhores frutos. Não é isso, Denis. Na verdade, uma cidade que tem 156 mil eleitores, né, com todo o carinho que eu tenho na região inteira, uma cidade que é capital da região, né? As pessoas saem das suas cidades para vir para cá estudar, porque a gente tem os principais centros acadêmicos. As pessoas saem, né, das suas cidades para vir para cá para ter um atendimento de saúde. Vem aqui para, às vezes, passear, o comércio. Então, assim, é uma cidade que tem uma força gigantesca. E é importante a gente, no futuro, ter deputado estadual, deputado federal da própria cidade, porque isso gera um peso político que se reflete, né, na geração de muitos benefícios e investimentos para a cidade, né? Então, assim, a gente precisa, é uma necessidade, né? A gente, evidentemente, vai trabalhar muito nesse sentido, que tenhamos representantes no futuro nosso. Sem dúvida. Porque faz diferença, né? Na hora de a gente ter um deputado estadual, né, que bate a porta do governador, né, que tem condições de trazer maiores investimentos para a nossa cidade, isso é muito positivo. E mesma coisa do deputado federal, o que tem condições de trazer de emendas, são 30 e poucos milhões de reais por ano. 48, né? salvo engano. Já passou. Acho que com a nova aprovação que eles fizeram. Porque eles foram mudando, no final eles amarraram lá. Eu acho que são 48 milhões de reais por ano. Então, eu estou falando aí de 200 milhões no mandato. Anos, né? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Fora as portas que se abrem nos ministérios. Então, assim, a gente precisa, né? Quando eu digo a gente, não é só Nova Friburgo, é a nossa região. Sim, precisa de alguém que abrace a região serrana e que seja o nosso defensor, que lute pelos nossos direitos, né? Que traga grande parte da fatia do bolo para cá, né? O que eu quero dizer? Porque é um bolo, né? E nesse bolo, se a gente não tiver pessoas que lutem por uma boa fatia, a gente vai ter uma fatia. E nós já falamos aqui, Nova Friburgo é um centro de referência em muitas áreas para todas as cidades no entorno. Então nós temos que ter a maior fatia do bolo, sim, até para podermos abarcar e receber essas pessoas. Johnny, a gente está chegando no final do programa e eu queria dar aqui um depoimento pessoal a uma entrevista que você deu a uma emissora local aqui de Nova Friburgo, onde você foi um dos primeiros, para não dizer o primeiro, só para não correr o risco de errar, um dos primeiros políticos, líderes e prefeito que teve a coragem de dizer, de comentar sobre a isenção da mídia. Que eu acho isso extremamente importante. Estou falando isso aqui porque desafio qualquer pessoa a aprovar qualquer tipo de parcialidade em qualquer tipo de programa feito por mim, aqui na TV Cidade. Desafio qualquer pessoa a aprovar que não houve isenção em debates eleitorais feitos aqui, em entrevistas, qualquer um, diferente de ser agradável e ser desagradável. Isenção. Você comentou sobre isso, eu quero te parabenizar, porque realmente isso é uma atitude de quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, vai lá e se coloca. E a outra pessoa, às vezes, não tem muito como retrucar isso, porque fato é fato. Não temos como discutir. E também, para ficar claro para quem está em casa aí, que você também frisou isso na sua entrevista, que você não está generalizando. Não, pode isso é uma coisa completamente pontual, específica, e que é ruim. É ruim porque todos perdem. Hoje é contra mim, amanhã vai ser contra você. Isso já aconteceu na internet com um monte de gente, pessoas famosas. O Felipe Neto, por exemplo, aconteceu quando virou contra ele um tipo de polêmica. Nossa, isso é um absurdo. É um absurdo com qualquer um. Sem dúvidas. Então a gente está aqui, finalizando nossa entrevista, queria te agradecer, te parabenizar pela expressiva vitória, te desejar toda a sorte nessa nova trajetória, a você e também ao Rodrigo e a toda a sua equipe na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, dizer que nós estamos aqui de portas abertas, queremos informar, queremos comunicar e a gente está aqui para a Prefeitura e todos os outros setores institucionais, públicos e privados também. A gente está aqui para levar a informação a quem está em casa. O senhor pode se despedir agora, por favor. Bem, quero aqui agradecer muito ao convite, Denis. Sempre me coloco à disposição para trazer esclarecimento, trazer informação à população da nossa cidade. Quero agradecer aqui toda a equipe técnica da TV Cidade. A gente tem percebido o quanto que a tecnicidade tem prevalecido na TV Cidade, com um papel com muita responsabilidade, com qualidade.
né, de imagem, de informação à nossa sociedade. Então é isso, que a gente continue, Denis, de mãos dadas, né, como pessoas que amamos Nova Friburgo, para a gente continuar esse processo de construirmos juntos uma cidade cada vez melhor, que atenda às nossas expectativas e que consigamos realizar todos os sonhos que nós almejamos para Nova Friburgo. Então é tempo de unidade, é tempo da gente dar as mãos, é tempo de formarmos uma grande aliança em favor de uma cidade que atenda às nossas expectativas. O nosso grande sonho é que, no futuro, os friburguenses, de maneira geral, possam cada vez mais bater no peito com grande orgulho e com sentimento latente de pertencimento a essa terra tão agraciada, querida, né, e abençoada por Deus. Obrigado, Denis, parabéns a toda a equipe. Abraço a todos os telespectadores da TV Cidade. Muita luz, saúde, sucesso. Fiquem na paz. Obrigado. Obrigado, Johnny. A você de casa, muito obrigado pela audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.